Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Ontem a gente encerrou o segundo turno da eleição de 2022. Eu acho que vale a pena a gente não se deixar levar por ideias apaixonadas e tentar seguir no rumo e no caminho da racionalidade. Então, eu recebo um monte de mensagem dos apaixonados e dos desapaixonados, dos que estão festejando e dos que estão lamentando, os dois escrevendo coisas que são fruto de um desejo amoroso, sabe? O amor venceu o ódio. O amor venceu o ódio. É isso que aconteceu ontem. O amor venceu o ódio. A candidatura Lula representa o amor e a candidatura Bolsonaro representa o ódio. Bom, é uma forma de ver. É uma forma de ver. Aí eu recebo mensagens do tipo: o Brasil agora então está entregue ao comunismo. Como é que é? O Brasil está entregue ao comunismo? Como assim o Brasil está entregue ao comunismo? É uma frase imbecil, né? A democracia venceu o autoritarismo. Como assim? Como é que a democracia pode vencer o autoritarismo? Se a gente estivesse num ambiente autoritário, não haveria democracia. A democracia estava aí. A democracia venceu porque a gente conseguiu concluir um processo eleitoral, porque nós somos um país democrático, como somos, desde que a gente se redemocratizou. O que se pode dizer é: o candidato de esquerda venceu o candidato de direita. Foi o que aconteceu. O candidato de esquerda venceu o candidato de direita. A partir de agora, temos um processo de transição em que um governo de direita será substituído por um governo de esquerda. Agora, quanto esquerda será o governo do candidato de esquerda? Quanto? Vai ser o que cada um dos que se sentem de esquerda, dos que se acham de esquerda, dos que são de esquerda, querem ver no governo de esquerda do Lula? Será que vai ser assim? Da mesma forma que o governo Bolsonaro, que pregava uma série de coisas na área do comportamento e não conseguiu fazer, também uma série de esforços, desejos de um governo de esquerda não vão prosperar. Por que não prospera para os exageros comportamentais de um lado e por que não prospera para os exageros de outro lado? Pelo simples fato de que o país não é um reino com um rei que manda em tudo. Aí sim funciona o sistema democrático, com seus freios, seus contrapesos. E ontem, talvez a fala mais espetacular da noite tenha sido justamente de alguém que eu não esperava que produzisse a fala mais espetacular de todas, que foi do Arthur Lira. A gente podia resgatar a fala dele curta e muito didática e muito importante, em que ele diz: não há espaço para questionar nada, o Brasil vai seguir em frente. E agora, as urnas falaram no segundo turno, mas as urnas também falaram no primeiro turno. E as urnas, o que falaram no primeiro turno? Elegeram um Congresso que tem um perfil que a direita chama de reformadora ou reformista, mas é um perfil de centro-direita. A gente tem aqui a fala dele, quer ouvir? Acho bom colocar. Vamos lá. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. É perfeito, é irretocável. Irretocável. Acabou o processo eleitoral. Então, esse governo Lula vai ser aquilo que o governo Lula conseguir construir, aquilo que o presidente Lula conseguir construir com o Congresso Nacional.
Esse vai ser o resultado do governo Lula. Como o governo Bolsonaro é aquilo que o presidente Bolsonaro conseguiu construir com o Congresso Nacional. Durante um tempo batendo cabeça e tentando impor ao Congresso uma agenda que não conseguiu impor. E depois, aos poucos, construindo com a maioria do Congresso um jeito de governar, que é o que o Lula vai fazer. Agora, um ponto importante é que agora vencida a discussão eleitoral, resolvido que o que aconteceu, o Brasil não virou um país de esquerda e também não era um país de direita, o candidato de esquerda venceu o candidato de direita. Como em São Paulo, o candidato de direita venceu o candidato de esquerda. Acontece, é assim que funciona. No Rio Grande do Sul, não dá para dizer que o candidato de esquerda venceu o candidato de direita, mas o candidato apoiado por forças de esquerda venceu o candidato... aquilo ali não foi nenhuma vitória, né? Aquilo foi um massacre, porque aquele candidato que perdeu era um horror. Mas tudo bem, era um candidato apoiado pela direita. Mas veja, agora nós entramos na fase do processo sucessório. O processo sucessório, ele se encerra com a entrega da faixa. O presidente que sai entregando a faixa para o presidente que chega. Uma vez, isso não aconteceu. Foi quando, eu me refiro, nem vou falar em processo democrático, porque o último presidente do regime militar, João Figueiredo, não entregou a faixa para o José Sarney, porque aquele que foi eleito, que foi Tancredo Neves, morreu. Então, João Figueiredo saiu pela porta dos fundos do palácio, não entregou a faixa. Agora, Collor não entregou, recebeu a faixa de José Sarney, não entregou para Itamar, porque ele caiu. Não faz sentido o empichado entregar a faixa para o vice. Mas o Itamar Franco entregou a faixa para o Fernando Henrique entregou a faixa para Lula para Dilma caiu. E Michel Temer, que foi o vice, entregou a faixa para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai entregar a faixa para Lula? Sim ou não? Pode não entregar, pode repetir o gesto de João Figueiredo, não vai mudar nada, vai mudar na história dele, vai entrar para a história da exceção, como aliás já é, porque é o primeiro presidente que disputou a reeleição e que não conseguiu vencer. Mas ele não conseguiu vencer, sendo que o candidato que venceu não chegou ao patamar de 2002, 61%, 60% em 2006, não é aquilo. É um Lula com 50,8%. Mas a primeira etapa, uma das etapas é, portanto, a entrega da faixa. Mas a primeira etapa do processo sucessório é o reconhecimento do resultado das urnas pelas autoridades. Arthur Lira disse isso que a gente ressaltou agora, justamente ontem. Agora, cadê o presidente Jair Bolsonaro? Ele até agora não falou. Cadê a fala do presidente reconhecendo o resultado das urnas? Será que ele vai ficar no discursinho de o resultado das urnas desde que o Ministério da Defesa reconheça? Vai ficar nesse discursinho? O Brasil vai dar as costas para ele. Mas você já tem vários bolsonaristas, você tem o governador Romeu Zema e outros tantos líderes, Arthur Lira, que foi um cabo eleitoral do presidente Bolsonaro, já reconheceu. Não cabe mais ao presidente. O presidente está perdendo a oportunidade de deixar um recado importante para a sociedade, para mostrar que ele reconhece que aconteceu algo que ele não queria, que é absolutamente normal. Hoje perde, amanhã ele ganha, é do jogo. Então, cadê ele? Iniciando o processo de sucessão com maturidade, cadê? Não apareceu. O que é até agora uma grande dúvida. Será que ele vem com um discurso bacana, inovador, surpreendente? Ou será que ele vem com um discurso nós contra eles, veja bem, as urnas e o Ministério da Defesa? Vai ser uma chatice inominável, porque não há força, nada que possa parar a democracia brasileira, nada. Não há no meio militar o interesse, não há no meio político o interesse, não há nas lideranças sociais o interesse. Ninguém. Entre aqueles que estão satisfeitos com o resultado, aqueles que estão insatisfeitos com o resultado, todos querem o Brasil progredindo. Voltamos a citar aqui a fala do Arthur Lira. Tudo pelo avanço do Brasil na educação,
na saúde, conquistas sociais, o Brasil precisa avançar. O empresário que apoia Lula, o empresário que apoia Bolsonaro, os dois querem progredir, os dois querem lucrar, os dois querem crescer, os dois querem multiplicar os negócios, os dois querem um país que estimule a produção. Não consigo imaginar alguém que torça pelo caos e que seja minimamente equilibrado. Só um idiota. Perder é do jogo. Perder, perdem os incompetentes e perdem os competentes também. Todos perdem e todos ganham. Lula perdeu a eleição, Lula ganhou a eleição. O PT ganhou a eleição, o PT perdeu a eleição. Não foi o PT que ganhou essa eleição. Aliás, vai ser um desafio para o Lula explicar para o PT que o PT não ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição foi o Lula representando o desejo de uma parcela que é majoritária, mas é pouquinho, né? É quase que definição matemática de maioria para tirar o presidente que está aí. Foi isso. Foi preciso aparecer o Lula para conseguir tirar o Jair Bolsonaro. Por erros variados que o Bolsonaro cometeu, podemos ficar discutindo durante horas quais seriam os motivos. Agora, quando você põe 0,8 acima da metade, que foi o que o Lula teve, portanto o Bolsonaro teve 0,8 abaixo da metade, 0,8. Se um sobe 0,8 é empate. Então a gente fala a diferença é 1,6, mas a diferença é 0,8, era subir 0,8. Esse 0,8 que ele não teve, o Bolsonaro, são detalhes. Talvez o Roberto Jefferson, seguramente o comportamento dele na pandemia, e se ele tivesse tido um comportamento outro na pandemia, provavelmente teria sido eleito no primeiro turno. Poderia vir Lula, Joe Biden, Putin, Zelensky, quem fosse, Macron, quem fosse, as forças, o Bolsonaro ia ganhar. Eu não sei se ele consegue enxergar isso, mas o que ele aprontou na pandemia, o comportamento dele anti-vacina, aquilo ali cobrou um preço alto. O preço foi perder a presidência da República, lá atrás. Ele começou a perder a presidência da República lá atrás. E depois insistiu nas cloroquinagens, insistiu numa série de comportamentos exóticos. Não foi no desempenho da economia. Então, quando o governo chegar, o governo Lula agora, que tem que escolher logo o ministro da Economia, tem que começar a construir logo essa sucessão, tem que ficar claro o seguinte: o Brasil não condenou o projeto de governo de Jair Bolsonaro. O Brasil não está em conflito com os caminhos econômicos do governo. O Brasil está em conflito, por maioria aritmética, com o comportamento de um presidente que quer colocar o seu jeito de ver o mundo acima dos comportamentos institucionais. E esse estilo foi reprovado. Mas é muito mais o estilo do Bolsonaro do que propriamente o governo nas condições econômicas e tal. Se o Lula chegar e o novo governo chegar e for partir para o revanchismo, vamos limpar tudo, vamos olhar tudo, vamos varrer tudo, nós vamos ter um problema que pode ser grave por perda de tempo e deixar o ódio vencer o bom senso. E isso a gente não pode. Então vamos acompanhar esse processo que começa hoje. Vamos aguardar a manifestação do presidente Jair Bolsonaro.